Ciência alienígena encontra o sobrenatural. Ron, o Cavaleiro do Espaço, encontra o Doutor Estranho. Episódio de hoje: Ron, o Cavaleiro do Espaço. Ron encontra o Doutor Estranho. 1980, mais uma edição da revista Ron Space Night nos Estados Unidos, a 5ª edição. A história dessa revista saiu no Brasil, no Almanac Premier Marvel, número 5. Aqui outra coincidência numérica. Mas na capa, a imagem que nós vemos, ela é combinada com outro título, né? Ron enfrenta os Cães da Névoa Negra. Na verdade, essa é uma história posterior, mas o Almanac Premier Marvel, ele publicou 2 histórias em sequência do Ron nessa edição. Mas aqui vamos falar aqui, é a primeira, que foi publicada nessa revista, que é a história que originalmente, né, se chama The House That Haunted Space Knights, a casa que assombrava cavaleiros espaciais. Na capa da revista original, nós vemos o Ron sendo atacado por objetos de uma casa, sendo agarrado por algumas espécies de tentáculos, e ao fundo tem o Steve Jackson e a Brandy Clark, que estão ali encostados na parede, amedrontados. E um detalhe interessante aqui da capa da revista original é um aviso de que há uma aparição especial, um convidado especial nessa história, que é o Doutor Estranho. Então, a partir dessa revista, o Ron começa a encontrar outros personagens do universo Marvel. Bem, essa história ela continua aquilo que estava acontecendo anteriormente, após a batalha de Ron contra o Incandescente, contra Arc Striker, o Bom Ladrão, que foi fundido a armadura do Incandescente, que era um cavaleiro espacial originalmente. Era Caras, um amigo de Ron, um grande amigo de Ron, a quem ele devia a vida. O cara salvou o Ron de morrer afogado. Depois, junto com ele, se tornou um ciborgue. Mas na batalha para defender Galador, o Caras ele desapareceu. O Ron nunca mais soube dele. E de repente o Ron descobre que tem uma outra pessoa usando a armadura do Caras. Só que essa pessoa veio para matar o Ron, veio para destruir o Ron, pensando que o Ron é um alienígena assassino. Na verdade, o Arc Striker foi cooptado pelos espectros, né, disfarçados de agentes da SHIELD, de militares do Pentágono, e acabou sendo enganado. Ele pensou que ele estava vestindo uma armadura, mas ele havia sido fundido a armadura do Incandescente. O Ron, após uma batalha feroz, ele derrotou o Incandescente. Na verdade, destruiu uma parte da armadura e deixou o Arc Striker imobilizado. E aqui, simultaneamente, a Brandy Clark foi sequestrada por espectros na forma de agentes federais, e o Steve Jackson foi atrás dela, e ela conseguiu se livrar dos espectros. Eles acabaram passando pelo local em que o Ron estava lutando contra o Incandescente, e aí as histórias se cruzam. A Brandy Clark e Steve Jackson veem o Ron derrotar o Incandescente. Só que aí eles deixam a estrada onde eles estavam e se escondem. Aqui começa a história. Aqui o título em português, né? Uma casa não é um lar. Isso tem a ver com a casa que eles vão encontrar posteriormente. Bem, a história começa com os 3 escondidos, esperando, na verdade, para ver o que acontece ali. O corpo do Arc Striker está na estrada. Ele não consegue se mover. Daqui a pouco chega a polícia, chega uma equipe
porque aquela batalha, na verdade, ela chamou bastante atenção, foi uma batalha épica, barulhenta, com muitas explosões e raios. O que acontece agora? O Steve e a Brand, eles estão com medo, porque agora que eles viram, pela primeira vez eles viram um espectro mudando de forma, né, assumindo a sua forma verdadeira. E o Steve, que tinha alguma dúvida, agora não tem mais, ele acredita no Ron. E eles estão com medo, porque ele agora, como é que eles vão saber quem que é espectro e quem não é? Como confiar se realmente existem tantos espectros infiltrados na cidade de Clairton? Como é que eles vão voltar? Como eles vão saber que na polícia não tem espectros? Então agora começou uma fase de desconfiança. Então eles estão escondidos, esperando assim, para ver se esses policiais revelam quem realmente eles são. Bem, enquanto isso, né, enquanto eles estão ali esperando, o Ron está preocupado com esses seus novos amigos, né, está preocupado. Ele poderia reagir, ele poderia usar o seu analisador de energia para tirar dúvida realmente se aqueles policiais que estavam ali eram espectros ou não, mas o analisador de energia iria denunciar a sua presença. E ele estava preocupado com a segurança dos seus amigos, do Steve e da Brand, que agora ambos, né, acreditavam nele finalmente. E o Ron, ele sim, olha para a Brand de uma forma especial. Na verdade, quando ele olha para ela, ele vê outra pessoa, uma imagem de outra mulher vem à sua mente. Uma mulher que ele viu há 200 anos. São memórias de 200 anos que vêm à sua mente agora. Uma mulher que faz Ron lembrar, uma mulher a qual lembra muito a Brand Clark. E aí o Ron começa a vivenciar novamente as memórias de 200 anos atrás. Ele vê essa mulher que se parece com a Brand, e a lembrança começa com essa mulher falando o seguinte, perguntando para ele, né, Ron, disseram que você foi o primeiro voluntário para combater os espectros. São lembranças de Galador, né, e essa mulher se chama Rhaena. A Rhaena era a namorada do Ron em Galador. E aí nós vemos uma cena de um jardim em Galador, né, com plantas gigantes, uma fonte, aparentemente 2 luas no céu. E aí nós vemos aqui o Ron diferente de imagens anteriores, como a gente viu na história com caras, assim. Ele está com um uniforme, uma roupa que lembra mais o estilo de trajes espaciais dos anos 70, em que as séries de TV apresentavam os personagens, enquanto a Rhaena está com uma roupa que parece oriental, parece uma roupa das Mil e Uma Noites aqui, que também lembra algumas influências de séries como Star Wars, que misturava ficção científica, alta tecnologia, com histórias medievais e orientais. Então, Galador parece ser uma mistura de várias influências culturais aqui. Mas ok, qual que essas lembranças se referem a quê? A Rhaena está preocupada nesse momento aqui porque o Ron, ela descobriu que o Ron ele vai abandonar a sua humanidade, né? Observe aqui que o Ron está na sua forma humana, porque ele era originalmente humano. E ela está preocupada porque ela descobriu que ele vai se tornar um cavaleiro espacial, ele vai se tornar um ciborgue. Ele fala, né, que Galador está em perigo, que é o mundo deles, o planeta deles, que significa a felicidade deles, né? Aquele mundo pode perecer porque os espectros estão vindo para conquistar, para destruir. E aí ele fala que ele não pode virar as costas para Galador no tempo do perigo. Ele fala que só, né, os jovens têm o poder para poder repelir o inimigo, né?
E a Raina abraça ele e fala, mas já tem milhões de voluntários, né? Você não precisa ir, né? Mas ele fala que não, ele estava, né, entre os escolhidos, né? Na verdade, assim, entre milhões de voluntários, né, ele fala que teve 1000 escolhidos. E ela não quer que ele vá. Ela não quer que ele vá, porque como é que ela sabe, ela não sabe o que vai acontecer, né? Ele pode não voltar nunca mais. E ele fala que não, ele tem que ir, ele tem um dever, ele tem que se sacrificar para salvar o planeta. E aí ela fala, mas e nós? O que vai acontecer conosco, né? E aí o Ron ele fala assim, mesmo que essa guerra dure milhares de anos, né, ele promete que o amor deles nunca irá morrer. E aí o Ron volta pro presente, né? Ele vê lá o Steve abraçando a Brand, e aí essa palavra, né, nunca, ele repete mais uma vez o nunca. Aí nós ficamos nesse momento aqui com uma dúvida, né, sobre o que aconteceu. Na verdade o Ron está há 2 séculos longe do seu planeta, né? Será que ele viu a Raina novamente depois desse momento em que ela descobre que ele vai se tornar um ciborgue e vai lutar pela defesa do planeta? Nós vamos descobrir isso mais adiante. Bem, vamos deixar um pouquinho o Ron, a Brand e o Steve voltar para a estrada, onde os policiais estão ali investigando. Daqui a pouco chega uma equipe da SHIELD. E aí nós temos 2 personagens que já apareceram anteriormente, né, personagens que estiveram relacionados com o Arc Striker, né, com a operação que transformou ele em um ciborgue, que é o agente Krayler e a doutora Sweet, né, a doutora Sweet, que não é nada doce, na verdade. Eles se apresentam ali falando que aquele problema lá é deles, né, que a jurisdição é deles, e que eles vão levar aquele corpo ali, eles vão levar aquele homem que está naquela armadura. O agente Krayler, ele parece não estar muito preocupado ali de esconder os artefatos que podem denunciar que eles são espectros, né? E a doutora Sweet, ela fica irritada com a atitude dele. Vamos guardar esses 2 personagens aqui, o agente Krayler e a doutora Sweet, que são espectros disfarçados de humanos, que participaram da operação que transformou o Arc Striker num ciborgue. Estão ali para levar ele, para tirar ele dali. Ele se tornou agora um problema. Ele se tornou um problema porque pode denunciar que eles são espectros. Bem, e o Ron escondido. Mas eles não vieram sozinhos, o agente Krayler e a doutora Sweet. Eles trouxeram mais espectros disfarçados com eles. E aí o Ron vê criaturas que ele conhece, alguns cães muito estranhos, não só por serem extremamente raivosos, mas pelos olhos deles, olhos totalmente brancos. E a pessoa que está conduzindo esses cães, ele diz que os cachorros estão sentindo a presença do Ron, que o Ron está ali. Bem, quando o Ron percebe que os cães já sentiram a sua presença, ele vê que não dá para ficar ali, ele agarra o Steve Jackson e a Brandi Clark. Nesse momento, a gente percebe o quanto que o Ron é alto, porque quando ele agarra os 2, eles parecem crianças nos braços dele. Então o Ron assim é enorme. E aí ele decola, né? Ele aciona seus retrofoguetes e decola. E aí os cães começam a latir bastante alto ali, e os espectros veem que o Ron está fugindo, e eles disparam contra o Ron, tentam acertar o Ron, mas não conseguem. O Ron decola, tenta ir o mais longe que ele pode para proteger os 2 humanos, agora que são seus amigos, as únicas 2 pessoas, né, na Terra que acreditam nele.
Enquanto eles estão ali voando, e o Steve está ali, assim, atônito, né, de ver que eles estão voando mesmo, né. A Brandy parece que não está ligando muito para isso, ela está mais preocupada aí com o Ron. Ela sente alguma coisa ali por ele, na verdade, né, e ela fica imaginando quem que é a pessoa que está ali dentro daquela armadura. E aí a gente tem uma imagem assim, né, do rosto verdadeiro de Ron projetado no elmo dele, né. Ele, na verdade, assim, o Ron ele tem alguns sentimentos com relação à sua condição de ciborgue, né. Ele aceitou se tornar um ciborgue para defender seu planeta, mas ele não está conformado em continuar a ser um ciborgue. Esse sentimento ele vai retornar várias vezes. Mas ok, então finalmente eles encontram um local que o Ron concorda que pode ser um esconderijo, pelo menos naquele momento. Uma casa que aparentemente está ali abandonada no meio do campo, né, num campo realmente vazio ao redor, não tem nada ali, tem só aquela casa. Parecem aquelas cabanas na floresta que você vê nos filmes dos Estados Unidos. Você tem uma cabana abandonada no meio da floresta que tem uma casa abandonada no meio do campo. E aí eles pousam ali naquela casa, a casa realmente está vazia, eles abrem a porta, não tem ninguém, e eles resolvem, vamos ficar um pouco aqui até decidir o que fazermos, ficar escondidos aqui, né? E aí eles estão cansados, na verdade, Steve e a Brandy, né? Foi uma grande aventura ali, né? A Brandy foi sequestrada, quase morreu, o Steve também quase morreu ali, atingido por uma arma dos espectros. Eles acabam cochilando e o Ron ele entra num estado de desligamento da sua armadura também para poder economizar energia para se restaurar. E aí que acontece o encontro. Aí acontece o encontro na verdade é presencial, né? O Ron, enquanto ele está nesse estado de desligamento, repousando, uma névoa começa a envolvê-lo. Que está saindo das paredes da casa, e ele começa a ter um sonho. Na verdade, parece uma visão. Ele vê uma pessoa, um humano que ele nunca viu antes, entrando na casa, né? E aí objetos começam a se mover, né, qualquer coisa sobrenatural, como se fosse o episódio anterior desse canal aqui, que tem a porta está se abrindo sozinha, né? Se você não viu, assista o episódio anterior, vai ver o momento sobrenatural. Mas aqui o sobrenatural nessa casa que o Ron e a Brandy estão, ele se manifesta nessa visão, é o Doutor Estranho. O Doutor Estranho esteve naquela casa, né? O Doutor Estranho esteve naquela casa, viu as manifestações sobrenaturais, e aí o Ron ouve o Doutor Estranho falar, né? Ser escondido, ouça, eu sei o seu segredo. Bem, que segredo que é esse? Doutor Estranho, se você não sabe, o Doutor Estranho, no universo Marvel, ele é o mestre das artes místicas, o mago supremo do universo, o sucessor do ancião, ou da anciã no universo cinematográfico. Ele é um feiticeiro, ele tem o dever de proteger a Terra de entidades malignas, místicas. Então ele é o protetor da Terra no mundo da magia. Ele usa um amuleto que é o olho de Agamotto, que tem grandes poderes, né? Inclusive no universo Marvel, o olho de Agamotto, no universo cinematográfico Marvel, o olho de Agamotto é uma das joias do infinito que o Thanos usa para compor a sua manopla. O Doutor Estranho, né, foi interpretado, né, no cinema, como a gente já mencionou aqui, né, estamos falando dos Vingadores, né, da Guerra Infinita e do Ultimato. Em 2016 foi lançado um filme do Doutor Estranho, com o Benedict Cumberbatch, grande ator que também interpreta Sherlock Holmes. Já interpretou também o Alan Turing no filme Jogo da Imitação. Excelente, grande, fantástico ator, Benedict Cumberbatch. Em 2016 ele levou o Doutor Estranho aos cinemas na forma como nós conhecemos hoje, que depois esse personagem se integrou aos demais personagens do universo cinematográfico da Marvel.
Mas não era a primeira vez que o Doutor Estranho aparecia no cinema. Na verdade, o Doutor Estranho já apareceu antes, em 1978. Um ano antes da série do Ron começar, ele foi interpretado pelo ator Peter Rutten. Em um filme que ele saiu diretamente para a televisão. Como vários filmes da Marvel que foram realizados nos anos 70, 80, até 90, esse filme tem uma série de problemas de recursos, principalmente, recursos insuficientes para criar efeitos especiais, mas também um roteiro um pouco fraco. Mas foi a primeira vez que o Doutor Estranho apareceu em um filme. Então também tem que ficar registrado que o Benedict Cumberbatch não foi o primeiro ator a interpretar o Doutor Estranho. Bem, mas seguindo aqui, porque então esse episódio não é sobre o Doutor Estranho, é sobre o Ron Cavaleiro do Espaço. Mas aqui, então, esse é o primeiro encontro que o Ron tem, embora seja um encontro em uma visão, com outro personagem do universo Marvel, que nesse momento do qual o Ron faz parte. Então o Doutor Estranho, ele é o primeiro encontro do Ron e é o primeiro de vários que nós vamos ver daqui em diante. Mas aí a visão acaba, o Ron desperta. O Ron desperta e ele pergunta, mas peraí, que segredo? O que esse humano está falando? E aí ele vê que tem alguma coisa estranha acontecendo na casa. Tem uma névoa ali envolvendo ele, e essa névoa está se solidificando. Ela está se transformando em faixas que estão prendendo as suas pernas. E aí ele vê que isso não está acontecendo só com ele, essas coisas estranhas. Também está acontecendo com a Brandi e com o Steve Jackson. Ele vê que as paredes da casa aqui, elas estão se transformando. Mãos e braços estão saindo das paredes, estão tentando agarrar o Steve e a Brandi, que estão dormindo ali tranquilamente. Então aquela casa ali, como diz o título da história, na verdade, como diz a chamada na capa original, parece ser uma casa mal assombrada. É uma casa mal assombrada, ali tem espíritos malignos, né? E o Doutor Estranho já esteve naquela casa, parece que enfrentou essas criaturas. Bem, o Ron, ele não fica parado, né? Ele invoca a sua arma suprema, o neutralizador. O neutralizador aparece na sua mão. Vamos lembrar que o Ron não precisa guardar as suas armas em nenhuma caixa no bolso. Ele deixa elas em uma outra dimensão e ele simplesmente invoca elas quando ele precisa. O que é muito prático. Nossa, melhor do que você ter bolso, usar bolsa, carteira, mochila. Pessoa, você poder ter outra dimensão, guarda as coisas lá, quando precisa invoca elas aparecem. É um negócio bastante prático, né? Essa tecnologia galadoriana é fantástica. O Ron invoca o neutralizador e ele dispara contra aquela parede que está tentando agarrar o Steve e a Brandi, e a parede grita. Bem, só que a casa reage, né? E aí uma mesa acerta o Ron pelas costas ali, e não somente isso, aí os objetos da casa começam a atacar o Ron, né? Eles começam a se deslocar, a se mover e atacá-lo. O Ron começa a lutar contra os objetos da casa. O Steve e a Brandi despertam, né? E aí o Ron usa o seu analisador de energia para mostrar o que realmente é aquela casa. E aí, ao utilizar o analisador, a entidade que está naquela casa, ela se revela, né? As paredes se transformam. O Ron vê uma espécie de um rosto com olhos enormes ali, com as íris amareladas, e um rosto vermelho. E ele começa a falar com aquela criatura usando um outro aparelho que ele invoca naquele momento, que é o tradutor, né? O Ron não tem problema, na verdade, de comunicação com relação à linguagem, porque ele tem um aparelho que consegue traduzir qualquer idioma. Então o Ron pode aprender qualquer idioma novo instantaneamente com o seu tradutor. Ele liga o tradutor ele ensina o idioma da criatura com a qual o Ron está conversando de forma imediata. E aquela criatura então começa a falar com o Ron. Ela revela que ela realmente ela enfrentou o Doutor Estranho. O Doutor Estranho esteve naquela casa e baniu aquela criatura, baniu para uma outra dimensão, para um outro reino, que é o Limbo.
que é o limbo de onde para onde o Ron expulsa, para onde ele bane os espectros. E por algum motivo estranho, a criatura fala que os espectros estiveram ali. E talvez eles estivessem tentando fazer alguma tentativa de resgatar os seus companheiros do limbo. E acidentalmente eles acabaram trazendo aquela entidade de volta para casa. E essa entidade, ela matou os espectros. Ela matou os espectros que estavam naquela casa. Ela de forma impiedosa. Então, é uma entidade maligna que estava possuindo aquela casa. Essa história a qual essa entidade se refere, ela foi publicada na revista Strange Tales, que é a revista onde o Doutor Estranho estreou, em uma história com roteiro de Stan Lee e desenho de Jack Kirby, que são os criadores originais do Doutor Estranho. Então, o Bill Mantlo, ele resgatou, né, em 1980 uma história de 1964, criada pela grande dupla da Marvel. Na verdade, essa não era a história principal, pelo menos aquela que estava na capa, né? Essa em Strange Tales, edição 120, a história de capa era o encontro do Tocha Humana com o Homem de Gelo, né? Uma história bastante interessante aqui, né? Dois personagens com poderes bastante diferentes aqui, um gerando calor, o outro frio. Mas aí tinha, então, nessa revista também, uma história do Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho entra na Casa das Sombras. Então essa história realmente ela aconteceu aqui, não é uma invenção somente na série do Ron aqui. O Bill Mantlo resgatou essa história, né, dessa grande dupla. Que se você não conhece, né, pelo menos assim, mais detalhes sobre Stan Lee e Jack Kirby, existem livros em português disponíveis sobre eles, né, do grande Roberto Guedes. Roberto Guedes escreveu o livro Stan Lee, o Reinventor de Super-Heróis, a biografia do Stan Lee, e escreveu o Criador de Deuses, que é a biografia do Jack Kirby, né. Livros muito bons, né, porque o Guedes é um excelente jornalista aqui. Bem, voltando para a história aqui, né, então a casa ela conta, né, revela assim, a parte da sua história aqui, e aí o Ron diz que vai mandar ela de volta para o limbo, né, e ela zomba do Ron, né, acha que ele, quem você acha que é para me enfrentar, né, e aí da lareira da casa, né, as chamas aumentam e acertam o Ron, mas a gente sabe aqui que tipo, isso não afeta em nada o Ron, né, como ele próprio disse na sua primeira história, né, ele passou perto de estrelas. O que é o que são chamas de uma lareira para ele? Não são nada, né? Aquela criatura, essa entidade maligna, ela não sabe quem é o Ron, né? E ela paga caro por isso, porque o Ron fala, eu não sou um feiticeiro, né? Mas os anciãos do meu mundo me deram uma arma aqui, o neutralizador, e essa arma ela pode derrotar você. E aí o Ron usa o neutralizador, né, para atacar essa criatura, né, como ele mesmo fala, né, para enfrentar fogo com fogo. O neutralizador ele provoca um incêndio na casa, né, um incêndio que parece que essa criatura não consegue controlar. A casa pega fogo, a casa entra no incêndio. E aí, finalmente o Ron usa o neutralizador para banir essa criatura, né, que pertence à casa para o limbo, né? Ele abre o portal interdimensional e bane essa criatura de novo para o limbo, né, porque o Doutor Estranho já fez isso da primeira vez. E aí eles estão fora da casa nesse momento, ele saiu da casa para o Ron poder fazer isso, e aí a casa desaparece. Naquele terreno fica só um rastro, a gente sabe se essa casa era quadrada aqui ou retangular, fica um retângulo ali no chão marcando que a casa esteve ali, mas é como se ela nunca tivesse existido, né? E aí agora eles têm que, continuar, ir para algum lugar, né, porque os espectros continuam atrás deles, né? Será que eles vão conseguir escapar dos espectros? Será que o Ron vai conseguir derrotar
todos os espectros que estão em Clairton e na Terra? Bem, isso a gente só vai saber no próximo episódio. Se você gostou desse episódio, então você pode recomendar ele para seus amigos, você pode se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda, você pode compartilhar com seus amigos, e se você não gostou, você pode compartilhar com seus inimigos, que aí é a mesma coisa.